Os fatos e assuntos do momento. O comportamento e as tendências do mundo você fica sabendo agora no Ponto de Vista. Com a apresentação de Geraldo Trindade, Cibele Neri e pastor Odinei Ferreira. Boa tarde a todos, boa tarde Itapetinga, são 13h02 e mais uma vez o nosso programa Ponto de Vista está no ar. Muito obrigado a você que nos escuta aí pela audiência. Hoje, excepcionalmente, por problemas técnicos aqui no estúdio, nós não vamos conseguir transmitir pelo YouTube, mas depois do programa o áudio ficará lá no YouTube para que as pessoas possam acessar. Então sejam bem-vindos todos que nos escutam aqui na zona rural e no mundo todo aí através da internet. Boa tarde, pastor Odinei. Boa tarde, Geraldo Trindade, Cibele Neri, Hildo Mendes, você que dá o carinho da audiência, que Deus te abençoe graciosamente e poderosamente. Quero mandar um alô aqui lá para a cidade de Eunápolis, o Ribas, que está aí na escuta, ele que teve um problema visual, mas a audição está perfeita, ouvindo, inclusive o irmão dele, o irmão Eliane, me confirmou que disse que ele identifica cada um aqui pelas vozes, né? Qual é o nome? O sobrenome dele é Ribas. Ribas, um abraço, Ribas. Abraço para você, Ribas, também. Boa tarde para você, boa tarde também para todos os ouvintes aqui da Rádio Cidade, aqui do programa Ponto de Vista, que é o programa mais diferente de todos os programas que você já ouviu. E estamos aqui, né, hoje com um tema aí, né, um tema polêmico, né, Geraldo, um tema... Muito polêmico. Um tema também que precisa atual, que está aí em discussão no momento. Exatamente, muito em evidência, sobretudo a partir da semana passada, quando a ministra, presidente, né, do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, fez ali o seu voto, né, o voto pela descriminalização do aborto aqui no nosso país. E hoje a gente vai discutir essa temática, mas quem está comandando aqui hoje não sou eu, é Geraldo. Vamos lá, Geraldo. Então vamos lá. Senão toma conta, viu? Então vamos começar. Eu vou abrir aqui o meu tempo inicial, depois vocês continuam. Esse é realmente um tema bastante palpitante, que divide, né? Divide opiniões. Alguns são veementemente contra, outros veementemente a favor. Na verdade, o que acontece é que o aborto foi descriminalizado, assim, no Brasil, pelo Código Penal de 1940. Criminalizado? Né? Desculpe, ele foi criminalizado, pelo Código Penal de 1940. Mas o próprio Código Penal, ele descriminalizou, né? Ele colocou algumas exceções. Na verdade, ele colocou uma exceção, que foi quando a gravidez é decorrente de estupro, o aborto ele não é ilegal. E depois, mais dois adendos a essa lei, acrescentaram que quando há risco de vida para a gestante também não é crime, e quando há um diagnóstico médico de anencefalia do feto, ou seja, o feto ele não possui cérebro. Isso foi em 2012. Então, para todos os outros casos, existe uma pena de 3 anos de prisão para a mulher, por isso que ele é criminalizado, não é isso, Sibeli? E de 10 anos para quem realiza ou auxilia nesse procedimento, seja médico, seja Geraldo, enfermeira. De 1 a 3 anos para a mulher, e quem realiza de 1 a 4 anos, pelo que eu vi no Código Penal. Então, depois mudou de 1 a 10, está tramitando nesse momento na Câmara um projeto de lei que aumenta inclusive para 20 para as mulheres e para 30 para os médicos. Mas a gente vai chegar nessa discussão. Eu estou fazendo esse preâmbulo aí, mas o caso, ele é um caso muito complicado, muito grave. Hoje, por exemplo, o DataSUS registra 6 abortos por dia em meninas de 10 a 14 anos. Registra a realização de 6 abortos por dia no Brasil decorrentes de estupros que acontecem normalmente no ambiente familiar, né? Então, mas e o Brasil? E o Brasil está como? Porque tem uma briga religiosa, ideológica,
Por sinal, assim, a Igreja Católica e a Igreja Evangélica pensam muito parecido nessa questão, né? Eles não divergem. Há uma disputa política também nesse aspecto, mas pesquisa séria realizada em 27 países no ano de 2021 colocou o Brasil como o 5º país menos favorável à descriminalização total do aborto. Então foram pesquisados 27 países e o Brasil foi o 5º colocado, naquele que diz com mais veemência que o aborto ele não deve ser descriminalizado. Nessa pesquisa, houve 4 perguntas. A primeira foi: o aborto deve ser permitido sempre que uma mulher desejar? 31% disse que sim, que deve ser permitido sem criminalização nenhuma. A segunda pergunta foi: o aborto deve ser permitido em determinadas circunstâncias apenas, quando houver um estupro, por exemplo. Nesse caso, subiu de 31% para 33%. A terceira pergunta foi: o aborto ele não deve ser permitido em hipótese nenhuma, exceto quando a vida da mãe estiver em risco. Daí foi 16% as pessoas disseram que queriam esta opção. E uma quarta opção foi: o aborto nunca deve ser permitido em nenhuma circunstância. E aí foi menos um pouco, foi 8%. E 12% não opinaram. Isso deixa o Brasil abaixo da média mundial. Nessa mesma pesquisa nos outros países, 46% dos pesquisados, disseram que o aborto deveria ser permitido sempre que a mulher assim o desejar, sem dar nenhuma justificativa. Então isso no Brasil foi 33%, e no Brasil foi 31%, e nos outros países foi, deixa eu voltar aqui, 48%. Pois bem, então essa discussão é uma discussão antiga, é uma discussão bíblica, inclusive. Neste contexto aí, em 2017, o PSOL, o partido, PSOL é partido da Solidariedade, parece, se não me engano. O PSOL e mais o Instituto Anis entraram com uma ação no STF de inconstitucionalidade dos 2 artigos do Código Penal que criminalizam o aborto. Então, o que o PSOL entrou no STF foi: a partir da Constituição de 1988, quando a Constituição trouxe lá que é um direito fundamental das mulheres, como liberdade, a dignidade, o planejamento familiar e a cidadania, neste contexto aí, os 2 artigos do Código Penal de 1940, que ainda criminalizam o aborto, estariam inconstitucionais. Nesse momento, o STF começou a julgar e o primeiro voto, ele foi da ministra Rosa Weber, relatora, que já estava se aposentando. Isso aconteceu agora, se não me engano, no dia 12 ou no dia 12, né? Então isso está em plena discussão, isso, tanto no Congresso como no STF. Então tem muitos outros, meu tempo está acabou? Tem muitos outros projetos, tem mais de 100 projetos sobre esse tema, a favor e contra, no Senado e na Câmara Federal. Então, assim, a princípio, eu ainda não vou colocar o meu ponto de vista, vou deixar para o segundo bloco e vamos passar aí agora, são 13h11. Vamos passar agora a palavra aqui para o nosso segundo apresentador. Pode ser o pastor? Pode ser, pastor sim. Adinei. Pode ser, sim. Bem, eu sou a favor da vida e por isso aqui estou para debater esse tema, e eu emiti a minha opinião logo de cara dizendo que sou a favor da vida. Então, a questão da dignidade e direito à vida desde o nascituro. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está o seu irmão Abel? Não sei. Sou eu responsável por meu irmão? Respondeu Abel, Gênesis 4:9. E aí o Senhor dá a ele uma devolutiva, Gênesis 4:10. O que você fez? Escute, da terra o sangue de seu irmão está clamando. Escute o choro silencioso dos bebês sendo mortos no ventre. Escute aqueles que de forma
ou aquelas e aqueles que de forma banal introduz, como o PSOL, este pedido ao STF, que durante o governo passado, inclusive, esses partidos sem expressividade, sem força parlamentar, porque isso é para ser discutido no parlamento, tem nada a ver com o STF, então vai ao STF para fazer uso da lei e querer descriminalizar, que quer dizer deixar de ser crime, porque é crime, na lei é crime, ok. Então o aborto é um crime horrendo, é matar, é esquartejar, é sugar do sacrário, do ventre materno, esse lugar sagrado, um ser indefeso. É uma crueldade desumana, é um dos crimes mais horrendos aos olhos de Deus. É transformar o ventre materno, o mais sagrado vestíbulo da vida, num partíbulo de tortura e horror. Eu sou a favor da vida e não da morte. Somos contra o aborto, porque somos contra o crime. Deus ama a vida. O jurista Ives, sobre aborto, e falando aí agora, comentando sobre o julgamento do STF, ele fala o seguinte: ovos de tartaruga valem mais do que vidas humanas. Ele pergunta: ovos de tartaruga valem mais do que vidas humanas? Quem destruir ovos de tartarugas comete um crime. Um feto de urso, panda, ou de uma baleia vale mais para essas pessoas. O assassinato uterino, aborto é um assassinato uterino. O mais importante ser vivo, que é a imagem e semelhança de Deus, não querendo dizer que aí a tartaruga, que o urso e a baleia não sejam importantes, toda a criação é importante, mas o ser humano, ele é a imagem e semelhança de Deus. Então, para estes, tem menos valor do que ovos de tartaruga, que a gente vê muitos ativistas defendendo árvores, defendendo animais, mas não defende o ser humano. Que ironia! Que ironia! Que um feto humano, uma criança, uma vida, vale mais do que um urso panda, do que uma baleia, do que uma árvore, do que um cão, um gato, qualquer outro animal. Então a Bíblia traz este assunto e fala a respeito do aborto espontâneo, fala a respeito do aborto natural e do aborto provocado. E a gente tem, por consequência do aborto provocado, o adoecimento mental para as mães e também para as crianças que sofrem. As crianças, por exemplo, que sofreram tentativa de aborto, e aí a gente vai perceber depois, na clínica pastoral, eu tenho várias experiências assim, de pessoas que foram rejeitadas no ventre e traz consequências terríveis. Mães também que se arrependeram de ter praticado o aborto, pais que se arrependeram de ter praticado o aborto, e existe um relato de um pai que concordou com o aborto e que não quis o filho, e a mãe acabou sacrificando o filho, e depois ela teve complicações, e aí essa mãe passou, ela não pôde mais gestar, não pôde mais engravidar, e ela então culpa o esposo de não somente ter matado o filho, mas de ter roubado dela o direito de ser mãe. Aí a gente tem no YouTube várias falas, e eu posso indicar aqui para você ver as falas do padre Ricardo, que ele fala sobre o processo democrático após o STF legislar sobre aborto via essa aí, ADPF 442. Então a Constituição Federal, no seu artigo 5º, capítulo 1º, estabelece como um dos seus princípios básicos o direito à vida. O direito à vida, ele é inviolável, o direito inviolável à vida. Que adianta, imagina aqui, que adianta os demais direitos se não houver o direito à vida? De que adianta o direito à moradia? De que adianta o direito à educação, que Sibeli aqui tanto cita, o direito à segurança, o direito ao trabalho, se não houver direito à vida? O Código Penal Brasileiro, número 10.406 de 2002, dispõe em seu artigo 2º que a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Então, nós somos a favor da vida, a favor da vida. Então o assunto é complexo, sim. Não admite quaisquer solução simples, mas aspectos, tanto no aspecto da medicina, como social, ético, religioso, como bem Geraldo aqui citou, a vida é dom de Deus. É um feto que tem vida. O aborto desfaz uma verdadeira personalidade humana. A única exceção, ao meu ver, ou as únicas exceções que se faz necessário o aborto,
para salvar a vida da mãe, em casos aí de incesto, em casos de estupro, em casos de ancefalia, que aqui também já foi citado, e aí há uma concordância. Mas fora disso aí, realmente não dá para se admitir tal ideia. Ok, são 13 horas e 17 minutos. Escutamos aqui o ponto de vista do nosso amigo pastor Rodinei Ferreira, e agora na sequência vamos passar a palavra aqui para Cibele Neri. Antes disso, eu queria mandar um abraço aqui para o professor Alessio e para a Lil, que estão na escuta do programa hoje. Infelizmente, meus amigos, estamos sem YouTube, mas no próximo programa, com fé em Deus, já teremos de volta. Lembra de dizer que esse programa vai para o YouTube depois. Vai o áudio. Do programa depois, né? Geraldo, eu começo por dizer que o aborto, ele é uma questão de saúde pública, né? Um debate, como já dissemos aqui, muito controverso, um debate cheio de estigmas, eu vou assim falar, um debate que não se chega a um consenso. E aí o pastor começa dizendo que ele é a favor da vida. Eu sou a favor da vida, né? E aí eu digo assim, que todos que estão ouvindo, né? Todos, quem em sã consciência seria a favor do aborto, né? Só mesmo um ser talvez desprovido do sentimento é que poderia ser a favor de que se interrompesse uma gestação de um ser que é indefeso. Mas quem é que em sã consciência seria a favor de que mulheres pobres, despreparadas, vítimas de estupro, fossem penalizadas por não querer dar prosseguimento a uma gravidez? Quem é que em sã consciência preferiria que tais mulheres morressem em clínicas clandestinas ou fossem tratadas como criminosas? Não é preciso ser a favor do aborto para admitir que a sua criminalização só faz aumentar o lucro exorbitante desses carniceiros que estão aí agindo na penumbra, aproveitando do desespero, né, de muitas meninas e mulheres. Então eu digo, né, que só mesmo quem não tivesse, né, na sua consciência que talvez pudesse ser a favor de tal situação. De acordo, né, com dados da Organização Mundial de Saúde, pelo menos 70 mil mulheres perdem suas vidas anualmente em consequência de abortos realizados em condições precárias. É importante a gente dizer que anualmente 1 milhão de abortos é feito aqui no nosso país, não é um dado de outros países não. No Brasil, 1 milhão de abortos é feito anualmente. Em janeiro de 2012, e aí eu queria que vocês prestassem atenção, uma pesquisa realizada pela ONU, pela Organização Mundial da Saúde, aliás, revelou que a prática do aborto é maior nos países em que ele é proibido, e quase metade de todos os abortos feitos no mundo é realizada com altos riscos para essa mulher. Entre 2003 e 2008, cerca de 47 mil mulheres morreram e outras 8,5 milhões tiveram consequências graves em sua saúde decorrente da prática do aborto. E aí eu digo que o maior problema, de fato, é a desinformação. A criminalização do aborto, ela não reduz o número de abortos. Se o aborto é descriminalizado, ou mesmo se ele for legalizado, o número de abortos ele não vai aumentar em razão disso. E a equação, ela é bem simples, sabe? O aborto ilegal e inseguro mata pessoas. Quando se diz que é a favor de vidas, eu também sou a favor de vidas, a gente se pergunta qual vida? Né? Qual vida que está se sendo a favor? Digo, as pessoas além do feto que morre, né, nesses abortos ilegais, vidas de mulheres também são ceifadas em razão disso. Nós sabemos, né, que de acordo com a ciência, a pessoa é considerada morta, né, não tem vida quando de fato há uma morte cerebral, né? Se houver batimento ainda ali do cérebro, é considerada viva. Quando se taxa aí que até a 12ª semana, que é o que está sendo discutido lá no Congresso, lá no STF, e eu discordo, eu fui ouvir, o STF é sim o espaço para se discutir essa situação do aborto, e quando vai se verificar que até a 12ª semana não existe ainda, né, a formação cerebral, né, do embrião. E aí o cérebro, ele não tem a sua arquitetura básica formada até o 3º mês de gestação. Isso significa, então, que o embrião, ele não percebe o mundo, ele não tem consciência, é um conjunto de células, né, um pedaço de pele. Partindo dessa premissa, podemos inferir, então, que é moralmente condenável que mães que têm o direito de escolher não continuar com a gestação antes desse período, né, não digo por situações banais. Por exemplo, o bispo Edir Macedo, ele defendeu que o aborto poderia ser tido como um método contraceptivo. Ora, não é isso que a gente está aqui falando, né? Não é isso. Já
jamais utilizar o aborto como uma forma de método anticoncepcional. E aí argumentar que o embrião tem um potencial de dar origem a um ser humano não vale, pois seria como tentar proteger os óvulos que se perderam logo antes da menstruação em mulheres, ou mesmo os espermatozoides que são, vou dizer assim, descartado quando há a masturbação masculina. Então ali também se junta o óvulo com o óvulo, né? E se junta com o óvulo com o espermatozoide. Se junta, mas aí não está junto ainda. Mas o que forma o embrião, é essas duas células que se formam, né? Então, Geraldo, eu digo que a vida em sentido mais amplo, que inclui os outros animais, as plantas, até mesmo os micro-organismos, é um processo ininterrupto que começou nesse planeta há aproximadamente 4 milhões de anos. Por isso é importante reiterar, não é o início da vida que está em debate aqui, e sim o começo do indivíduo como ser consciente, dotado, né, de sua mente, portanto, apto a receber a proteção do Estado. E aí eu quero só dizer, ser a favor da legalização do aborto não é ser necessariamente a favor do aborto. Eu sou e eu sempre serei contra o aborto, mas também eu sou e sempre serei contra a hipocrisia, que tratamos esse tema como um tema que é moral, como um tema moral como esse, fazendo vista grossa com as milhares e milhares de mulheres que perdem suas vidas e são tratadas como criminosas ao interromper sua gestação. Também não sejamos hipócritas, porque 56% dos abortos, eles são realizados por mulheres católicas, quase 30% dos abortos são realizados por mulheres evangélicas e protestantes. A pesquisa revela que, um cruzamento aqui dos dados do IBGE, que 503 mil mulheres entre 18 e 39 anos, elas já interromperam voluntariamente, né, a gravidez no país. E aí eu digo, até quando o Brasil vai continuar permitindo que mulheres coloquem suas vidas em risco em detrimento da ilegalidade e da descriminalização? Quando é que a Igreja Católica, as igrejas evangélicas se darão conta de que mulheres que frequentam as missas e os cultos, que estão nas pastorais, que estão na escola bíblica dominical e em outros espaços religiosos também recorrem ao aborto e que devem ser tratadas com humanidade sem um julgamento? A gente sabe perfeitamente que isso acontece, isso aqui é uma hipocrisia a gente dizer que isso não acontece, minha gente. E eu reforço aqui a importância de que descriminalizar o aborto no Brasil expõe assim uma incoerência, né, dessa proibição. É um problema, portanto, de saúde pública e que escancara a desigualdade no nosso país, porque as mulheres ricas, elas vão para as clínicas particulares. As mulheres pobres vão fazer no fundo do quintal, vai utilizar uma agulha de crochê, vai introduzir um pedaço de pau, vai introduzir o ferro que tirou de lá, de repente, de um cabide. É dessa maneira que elas vão provocar o aborto. Portanto, eu quero dizer, né, que a gente precisa realmente discutir esse problema, mas discutir sem hipocrisia, Existe um versículo bíblico na nossa Bíblia, está em Êxodo, pastor, 21, versículo de 22 a 23, que tem lá: se um ferir uma mulher grávida e for causa de que aborte, porém não havendo outro dano, certamente será multado, conforme o que lhe impuser o seu marido, o marido da mulher e os juízes. Mas se houver morte, então darás vida por vida. Aí a gente repara, por mais embaraçoso que isso nos soe, o aborto é tratado como um dano cuja penalidade não passa de uma multa na Bíblia. A única morte que está considerada aí é a morte da mãe. Nesse caso, então, valeria a lei do talião, olho por olho, dente por dente, vida por vida. Se a vida do feto tivesse a mesma importância que a da mãe, a penalidade seria a mesma. À luz do texto em particular, não faz sentido classificar um aborto como um homicídio, penalizando as mulheres que o praticam como criminosas. E o aborto não pode se encaixar, por exemplo, naquele lá, no não matarás, o versículo bíblico, não matarás. Né? Pelo menos é o que eu penso. Ok, são 13 horas e 26 minutos. Esse foi o ponto de vista da nossa colega Cibele Neri. Nós temos aí algumas mensagens e temos um ouvinte na linha. Ponto de vista, com a apresentação do pastor Odinei Ferreira, Geraldo Trindade e Cibele Neri. Ok, temos um ouvinte na linha. Carolina, pode falar. Boa tarde. Caiu a ligação de Carolina. Liga de novo, Carolina. Liga de novo, Carol. Então veja, Gazinho tá de casa, não foi possível hoje aqui ele participar. Aqui nós temos o Renato aqui da loja Dene, tá pedindo aqui para mandar aquele oi, que ele tá na escuta. Cláudio Paiva também tá aqui parabenizando
o programa, informando aqui que está na escuta. Muito obrigado, meus amigos aí. Hoje, infelizmente, sem o YouTube, você que está procurando pelo YouTube aí e não está encontrando. A gente chega às 13h27, vamos chamar o bloco? Tem uma linha aqui, deixa eu só falar, tem uma mensagem aqui, ó, Lurdinha tá aqui, ela é sempre assídua aqui no programa, dizendo que esse programa sempre traz temas polêmicos, mas que se faz necessário. Parabéns à apresentadora e aos apresentadores. Esse tema, além de polêmica, envolve educação, cultura, religião e saúde, principalmente a voz da mulher. Defender a vida, a maioria defende, mas por que será que a mortalidade infantil por desnutrição é tão grande? Aí eu acrescento, Lurdinha, por que será que tem tantos meninos de rua? Por que será que as pessoas passam tanta fome? Por que será que os orfanatos estão abarcados de crianças que precisam de uma família? Por que será que pessoas morrem? Bora, Sibeli, você hoje está monopolizando mesmo aqui. Não, é porque é um tema que pra mim, Geraldo, é muito caro. Pra mim também. Outro dia que eu falei, pra mim também. Ela lê o comentário, pra mim também. Do ouvinte, faz o comentário dela. Aí no outro dia que eu abordei, ela não gostou, você tá entendendo? Ela faz assim, no dia que ela leu aqui, no dia que ela leu do menino lá, ela falou o seguinte, ela leu um texto que não foi pequeno, de doutor, ele até não participou mais, me fugiu aqui o nome dele agora, Marcos, vamos voltar a participar. Marco Correia. Então, lê um texto longo e vai comentando, vai lendo, vai entendeu? Aí se eu entro... Então, eu tô procurando manter a política da boa vizinhança, mas você deu a deixa, eu entrei. Então vamos lá, vamos para um bloco comercial e na volta a gente, mais uma rodada. Agora eu vou polemizar um pouquinho aqui também, depois da fala de vocês. E aí a gente volta. Um abraço. Pode vir. Ponto de Vista, com a apresentação de Cibele Neri, Geraldo Trindade e pastor Odinei Ferreira. Pensando em uma loja de material de construção? Lembre, Casa Bela Material de Construção. Tudo para a sua construção agora em um só lugar. Da base ao telhado, do piso ao ferro, cimento, areia, britas, tintas, portas, janelas e uma grande variedade em cerâmicas. Casa Bela Material de Construção. Uma loja completa para você. Trabalhando também com material elétrico, hidráulico e ferragens. Casa Bela Material de Construção. Rua Mariano Campos, 165 Centro, 3261-4327. No aniversário 49 anos Açaí, você concorre a prêmios em dobro e aproveita os preços baixos. Paleta ou pernil suíno Frimeza, quilo 15,90. Copa lombo suíno resfriada Frimeza, peça quilo 15,90. Steak de frango empanado Seara, pacote 100 gramas, 1,59. Ofertas válidas até 28 de setembro. Nas lojas Açaí de Juazeiro, Senhor do Bonfim, Vitória da Conquista, Ilhéus, Jequié, Paulo Afonso, Guanambi, Tapetinga e Barreiras. Festa em dobro Açaí, a sua chance de ganhar e economizar muito. Aproveite! Governo do estado trabalhando, transformando, ele já chegou chegando, eu tô vendo e tô gostando. A transformação na educação do Litoral Sul segue com escolas de tempo integral de alto padrão. O Hospital São Lucas está sendo requalificado. Tô vendo, tô gostando. O turismo ganha força com a melhoria da mobilidade em toda a região. Também tô vendo e tô gostando. Governo do Estado, Bahia, terra da liberdade. Se seu celular caiu, seu tablet quebrou, Júnior Eletrônica consertou. Orçamento na hora e na troca da tela, a película é grátis. Temos diversos e variados modelos de cabos e acessórios e muitas novidades. Fone via Bluetooth, capa para celular, película, roteador com uma ou duas antenas, com o melhor preço da cidade. E você ainda conta com o melhor atendimento, melhores preços e garantia dos nossos serviços. Aceitamos todos os cartões de crédito e não fechamos para o almoço. Júnior Eletrônica e Acessórios fica localizada na Rua Monteiro Lobato, 151 Centro, em frente à Praça da Bíblia, Itapetinga, Bahia. Fone 77-3261-3243. A cada 40 segundos, uma pessoa morre de doença no coração. Isso só no Brasil. E o 9 Mistura é eficaz na prevenção de infarto e AVC. 9 Mistura é um analgésico natural que trata dores reumáticas, artrite, artrose, bursite, inflamações na coluna. 9 Mistura, feito com extrato de ervas, é digestivo e trata gastrite, úlcera, azia, refluxo, enxaqueca, má digestão, gordura no fígado. 9 Mistura, você encontra nas farmácias e lojas de produtos naturais e agora com a nova embalagem de 600 ml. Fique seguro na internet, saiba como se proteger. Cuidado com a privacidade nas redes sociais, pois golpistas podem roubar suas informações pessoais.
Configure sua conta para ela ficar mais segura e evite conectar perfis sociais a outras contas. Isso aumenta o risco de vazamento de informações. Proteja seus dados. Cuidado com os golpes. Uma parceria Rádio Senado. Voltamos a apresentar Ponto de Vista. Boa tarde a todos, estamos de volta, são 13 horas e 32 minutos. Temos um ouvinte na linha, vamos colocar o Wellington. O Wellington está na linha. Boa tarde, Wellington. 1 minuto para você. Boa tarde, Geraldo. Boa tarde, Eudo, Cibele, pastor Dinei. Boa tarde. Mais uma vez, um prazer estar falando com vocês. Estou ligando apenas para também dizer que eu fui contemplado com a fala de Cibele, e eu concordo com tudo que Cibele falou. Eu vejo que essa questão do aborto é hipocrisia, porque todo dia acontece, cada minuto acontece aborto e ninguém faz nada, ninguém fala nada. A gente sabe que existe aborto realmente dentro das igrejas, filha de pastores, filha de deputados, de médicos. Vai depender do poder financeiro para onde você vai fazer o aborto. Se a menina é do morro, se é pobre, usa Citotec. Se é rico, vai por clínica particular. Mas eu queria dizer que todos nós somos realmente a favor da vida. Eu achei uma contradição do programa de segunda-feira, porque como é que eu sou a favor da vida e defendo armas? Como é que eu sou a favor da vida e falo que tem que armar a população para matar? Então tem uma contradição aí. Se a gente é a favor da vida, a gente é contra armas. Se a gente é a favor da vida, a gente é contra a maioridade penal. Então a gente precisa realmente ser coerente. Então vamos ser coerentes. Se a gente é a favor da vida, vamos ser contra as armas, porque armas foi feita para matar. Então essa é a minha contribuição. Boa tarde. Ok, Wellington, boa tarde, pelo seu ponto de vista. Vamos abrir o tempo? Deixa eu só dizer aqui, Martim mandou mensagem aqui dizendo que... Eu posso ler a mensagem dele? Sim, vai lá. Falou, faço das suas as minhas palavras, né? Então beleza, é Martim, obrigado pela participação. Alguma falando participação comigo, aí? Ele falou comigo. Foi? Alguma participação aí, Odinei, que você queira chamar a atenção Não, aí? não. Então vamos lá. Então eu vou abrir o tempo aqui agora para mim, mais 5 minutos eu vou ser um pouco mais polêmico agora. Veja bem, não é questão de fechar os olhos para o que está acontecendo, né? Os dados mostram que o aborto, seja ele espontâneo ou não, é uma questão de saúde pública no Brasil. Apenas em 2020 o SUS fez 80 mil procedimentos pós-abortos mal sucedidos. Então as pessoas foram tentar abortar ou abortaram e provocou algum problema a posteriori disso aí. E é óbvio que as pessoas com mais recursos procurarão ambientes mais seguros para isso. Isso é fato. A gente tem pelo SUS também que a cada 28 internações em decorrência de aborto, uma mulher morre. E a gente sabe que também que a maioria dessas que irão morrer são aquelas menos favorecidas. Entre 2012 e 2022, 483 mulheres morreram por aborto ou por complicação no aborto na rede pública brasileira. Quando o aborto ele é tentado e não é conseguido, aumenta-se em 140 vezes o risco de morte da mulher. Então isso é um fato, isso está aí, a gente não pode refutar. Agora eu queria colocar duas coisinhas em cima da fala do pastor Odinei e em cima da fala de Cibele, que eu tenho pontos de vista diferentes. Um deles é o que o Wellington acabou de citar aí no que diz respeito ao pastor Odinei. Eu não consigo entender também, né, que você é a favor da vida, mas é a favor de armar a população, é a favor da redução da maioridade penal e é contra o aborto. Eu não vejo coerência nessa linha. Outra questão que o pastor Odinei levantou é a questão que a gente escuta muito isso aí, dizer que o STF ele não tem prerrogativa para julgar isso, mas é completamente equivocado. Tem sim. O STF, e a gente pode discordar do que ele decidir, mas a competência maior do STF é guardar a Constituição, é dizer se algo está ferindo a Constituição ou não. Qualquer ação que entre no STF dizendo que tem alguma coisa que está ferindo a Constituição, ele é obrigado a dar o seu parecer. E foi isso que aconteceu com o PSOL. Entrou em 2017, dizendo que tinha 2 artigos do Código Penal que estavam ferindo a Constituição de 1988, e ele tem a obrigação de dizer que concorda ou discorda disso aí. Então, a gente pode discordar do que o STF decidir,
né? É um direito, dizer, não, eu acho que eles estão errados ou estão certos, mas dizer que ali não é a corte para julgar se a Constituição está sendo ferida, isso eu não concordo de jeito nenhum. Cibele colocou que é uma questão de saúde pública e por isso ela é a favor dessa descriminalização. Eu discordo disso, o próprio Wellington colocou isso aqui agora também, que pessoas mais abastadas irão sempre morrer menos ou ter menos complicações porque buscarão um ambiente mais seguro. Eu acho que a questão central não é essa. A questão central é uma que Cibele falou um pouquinho mais à frente, né? Sobre o momento em que se pode considerar que um feto é um ser humano. Pesquisas dizem que o cérebro está completamente formado a partir do 3º mês, né? Enfim, mas eu não acredito nisso. Eu acredito que o momento que a vida se instala no ser é no momento da concepção, não o espermatozoide ou não o óvulo, no momento da concepção, em que os dois se juntam e viram um embrião. Nesse momento, eu acho sim que a vida entra e precisa ser protegida. Agora, então, resumindo, o meu tempo já está acabando. Qual é a minha posição? Eu sou a favor de manter as coisas como estão. Eu sou a favor, né, de que o aborto ele seja liberado nas questões que a lei já libera, que é estupro, anencefalia e risco de vida para a mulher. Mas sou contra a descriminalização, certo? Da pessoa chegar em qualquer clínica e dizer, eu estou grávida e eu quero abortar e ter todo amparo para isso. O que fazer com a questão de saúde pública que acontece por aí e nós sabemos é uma outra questão. Eu acho que a questão central é esta e eu procuro ser coerente, né? Eu sou contra o armamento, sou contra a pena de morte, sou contra a redução da maioridade penal e sou contra a descriminalização geral do aborto, sim. São 13h39. Agora a gente passa para a Cibele ou para o pastor Odinei. Tem alguma mensagem por aí, vocês? Que queiram citar? Não, aqui. Beleza. Então, pastor Odinei? Pode ser. Com a palavra. Zero aí é meu tempo. Então, vamos lá. Que bom, irmão Wellington, a sua participação. Como diz a irmã velha, pouca tem. Ô, Wellington, bom demais a sua participação, meu irmão. Então, vamos lá. Primeiro, a questão da incoerência. Não há incoerência nenhuma quando eu defendo o cidadão ter o direito a armas, uma coisa totalmente diferente da outra. O fato de ter direito a armas, isso é para se proteger. E eu vou repetir aqui, bom claro, e parabéns, velho, por ter dado essa oportunidade de poder falar um pouco mais sobre isso. Então, um país armado, ele se protege de ditadores, seja de esquerda ou de direita. Ao longo da história, os países que implantaram o comunismo, a primeira coisa que eles fizeram foi desarmar a população. Outra coisa, o país se protege de outros países, como o caso da Ucrânia, que ele iria inclusive fazer o estatuto de desarmamento, veio a intervenção, essa questão com a Rússia, e ele então armou a população para ajudar também a se defender. Outro detalhe, o armamento vai ajudar o Estado, que é sim ausente no que diz respeito à segurança pública. Haja vista aqui mesmo em Tapetinga, várias fazendas invadidas. Então, o cidadão armado, ele vai proteger a si, vai proteger a sua família, vai proteger a sua propriedade. Isto é fato. E há uma diminuição do homicídio. Eu citei aqui o país vizinho, Uruguai, citei aqui o governo Bolsonaro, que houve a redução com a flexibilização das armas. E aproveitar para dizer que o ministro Flávio Dino, usando a Polícia Federal, fez busca de todas as armas registradas e encontrou todas elas com seus devidos endereços. Não tem nada a ver esse aumento de criminalidade que aí está, inclusive na Bahia, ao longo do tempo do governo da esquerda, embora eu quero aqui bater palmas para o governo Jerônimo, que tem sido duro através da polícia militar, que é um instrumento de controle, e o Jerônimo tem mandado ver. Parabéns, governo Jerônimo. Agora, veja só, com relação aqui à citação tanto de Geraldo quanto de Cibele, quanto ao STF,
Pena que nós não estamos com o YouTube hoje aqui, mas eu trouxe aqui 2 livros para mostrar. Rumo à Juristocracia, as origens e consequências do novo constitucionalismo. Um outro livro aqui é Juristocracia e o fim da democracia. Este é um problema mundial, não somente aqui do Brasil, em que essa Suprema Corte tem se trazido para si o direito de governar e de legislar. A legislatura está para o parlamento e não para o judiciário. Geraldo disse bem, guardar a Constituição. Os partidos nanicos pequenos, que não têm expressão no parlamento, fizeram isso em todo o tempo da gestão passada, indo ao STF, e houve intervenção do STF no executivo durante toda a gestão. Ao ponto do Gilmar Mendes dizer que o Bolsonaro não fez o que ele precisava fazer, ou o que ele queria fazer, porque eles do judiciário não permitiu. E isso é notório, isso é fato visto por todos. Então, o que é que o pessoal fez? Ele poderia entrar pelo viés legal, que é de que o parlamento, quem faz as leis e quem desmancha as leis é o parlamento, e não o STF. STF é para ser guardião das leis, é para ele dar uma interpretação da lei. O que ele tinha que fazer não era criar uma lei, não era derrubar uma lei, era trazer um entendimento da lei. Então, o que está se fazendo aí é um absurdo. Agora, veja só o que é que está acontecendo nesse momento no Senado. No Senado, não. Então, com reação ao STF, existe uma oposição no Senado apresentando um pedido de plebiscito sobre o aborto. Então, vai vir aí agora, provavelmente, se passar um plebiscito sobre a questão do aborto, e aí sim o parlamento vai estar, provavelmente, fomentando leis a este respeito. E eu concordo com o Geraldo quando ele fala da lei que já existe, que já é estabelecida. Agora, este feto é vida. Este feto é vida. Então a gente precisa pensar em que a vida, ela precisa ser protegida. Então, com relação a essa questão do STF e essa... o que Sibeli está aqui concordando e tal, o Geraldo também está concordando, você que está me ouvindo, você sabe o que significa? As pessoas da esquerda já criticaram muito o STF. Inclusive, a Gleice, agora, presidente do PT, criticou o TSE. Criticou o TSE e ela foi veemente repreendida. Por que ela criticou o TSE? Porque não foi conveniente. Então, mas durante o governo passado, todos foram em concordância ali, em comunhão, em entendimento, porque é uma questão ideológica. O Flávio Dino, no Roda Viva, quando perguntado a respeito dessa questão da politização no STF, ele disse normal porque nós nunca tivemos governo de direito. Então agora se faz necessário que os ministros da Suprema Corte emitam a sua ideologia. Então a justiça, ela está comprometida ideologicamente, há um alinhamento ideológico de esquerda, e esse problema, ele não é só brasileiro, não, ele é global. Então tem uma agenda global, e nesse livro aqui que eu acabei de citar mostra sobre isso, em que o judiciário está alinhado com a agenda global, que em muitos aspectos, tem muitos aspectos de esquerda, e então há todo o interesse, e o problema é muito mais embaixo. Embaixo onde, pastor? É estrutural, o problema é estrutural. E mais embaixo é uma expressão, uma força de expressão para dizer que o caso... Lembra do iceberg? O iceberg, você vê uma pontinha ali no mar, mas é uma pedra grande e faz naufragar navios. O país pode naufragar, a democracia brasileira pode naufragar com a jurisprudência. Isso é uma ameaça à democracia. Esse é o ponto de vista do pastor Ednei. São 13 horas e 45 minutos. Vou discordar na minha vez, viu? Para não atrapalhar você. São 13 horas e 45 minutos. Vamos chamar um ouvinte. É o Vando que você falou? Vando? Oi, Vando, diga aí. Boa tarde. Alô, boa tarde. Você tem um minuto, Vando? Boa tarde, Geraldo, Sibeli, o pastor Ednei. Seguinte, em primeiro lugar, sobre o tema, eu sou contra o aborto, do meu ponto de vista. Segundo, Geraldo falou aí que o STF é para defender a instituição, concordo. Aí eu perguntaria, porque nos últimos meses o STF tem tomado muitas decisões que não é da alçada dele, entendeu? Que tem tomado decisões que não é da alçada dele, tem ferido a Constituição e tomado, entendeu? Não sabe que não é dele. Em segundo lugar, terceiro lugar, para terminar, se falar daí sobre que o Brasil precisa de política pública. Eu perguntaria a ela, porque o PT, como presidente, passou 16 anos, Lula e Dilma, aqui na Bahia, 16 anos, nunca fizeram essa política pública, né?
todos os anos que o PT já tiveram no poder, que nunca fizeram essa política pública, entendeu? Agora está com essa conversa enfiada. Valeu, obrigado pela participação. Ok, Vando. São 13h47. Discordo de alguma coisa que você falou aí, mas na minha vez aqui eu vou falar. Se puder responder ele depois, eu não sei se eu já respondo ou se eu vou para o quê? Para meus minutos finais, como é que é aí? Ele citou aqui. Tem uma rodada, rodada ou eu vou responder? Ainda tem seus minutos finais. Na sua rodada você fala o que você quiser falar. Então vamos passar aqui agora o ponto de vista da nossa amiga Cibele Nery. Olha só, 14%, o aborto ele é responsável por 14% das mortes maternas. E o aborto, da forma como ele está aí, ele também é a causa de, ou seja, 5% das mulheres morrem, das mães morrem em razão do aborto, né? E se a gente fosse, Geraldo, pegar a letra da lei do jeito que está, os médicos teriam, aliás, que deixar de ser médico para de repente começar a construir presídios, porque 1 milhão de pessoas comete aborto, 1 milhão de mulheres anualmente comete aborto. E aqui a gente não está falando, né, que é sobre o sim ou sobre o não. Sou a favor do aborto, sou contra o aborto. Não é sobre isso. Isso é uma discussão muito rasa, é muito simplória, né, se pensar dessa forma. O que a gente fala aqui é sobre a questão se ele vai continuar sendo clandestino ou se vai ter o aborto legal, que seria atendimento através da rede pública, através do SUS, né? Então, eu quero dizer que, por exemplo, a questão quando se coloca, por que não evitou? Nenhum contraceptivo, ele é 100% seguro. Eu tenho um caso de minha irmã. Minha irmã, ela teve o segundo filho dela, usando contraceptivo, ela engravidou. E ela usava rigorosamente em dia o contraceptivo dela, exatamente para não evitar, e engravidou. Então, muitas vezes a nós mulheres é que é imputado a culpa, e muitas vezes a mulher precisa carregar essa gravidez, uma gravidez indesejada, porque para um homem eu ia perguntar, já pensou se vocês fossem homens, e de repente vocês no seu planejamento lá, na sua forma, você engravida, o que você iria fazer de sua vida? Levar a cabo e ao fim uma gravidez, ou se tivesse sido vítima, né, de um abuso sexual. Então eu quero dizer que o aborto, ele é sim uma questão de saúde pública. Mantê-lo de acordo com o Código Penal, a criminalização do aborto é fazer com que as pessoas façam esse aborto de forma clandestina. E aí eu digo assim, tem uma hashtag lá na internet, nem presa, nem morta. Educação sexual para decidir, contraceptivo para não abortar, aborto legal para não morrer. Então, o que a gente realmente necessita é que a melhor forma de se combater o aborto é, de fato, a gente discutindo como programa. Eu penso que hoje essa proposição desse tema que é polêmica, ela é assim por demais esclarecedora. A melhor forma da gente combater o aborto é com a educação sexual nas escolas. A melhor forma de combater o assédio sexual contra crianças é com a educação sexual nas escolas. A melhor forma de denunciar a pedofilia é com a educação nas escolas. Ou seja, a gente precisa sim tratar desse tema nas escolas, a gente precisa sim de políticas públicas, como o ouvinte acabou de falar. É porque eu não estou com esse rol de políticas públicas, mas eu posso citar algumas. Por exemplo, alguns vetores para se tirar essa situação voltada para a questão das escolas, é exatamente se ter essa discussão. E essa discussão ela poderia estar sendo acontecendo dentro das escolas se tivéssemos, no ano de 2014, a discussão dos planos municipais de educação, se as pessoas não tivessem sido levadas a imaginar o espantalho que quiseram colocar da discussão da educação sexual tratada como se fosse ideologia de gênero, né? A gente precisa falar disso sim nas escolas, porque falar disso nas escolas é a gente combater que meninas não sejam violadas, que meninas não sejam vítimas, que meninas possam saber que o que pode e o que não pode com os corpos dela, que meninas ao serem de repente violadas dentro de casa, elas tenham, né, a abertura de chegar na escola, de repente tratar dessa temática e saber o que é permitido e o que não é. Portanto, eu estou aqui dizendo que eu sou contra, né, essa continuidade da criminalização do aborto. Eu sou contra o aborto, mas eu também não acho que ele deva continuar como crime. Existe um caso, um podcast, eu quero até aqui pedir para o ouvinte, você que está ouvindo o programa, vai aí, busque aí o caso das 10.000. Uma clínica no estado do Mato Grosso, né? A dona dessa clínica,
Neide Mota Machado, ela acabou até cometendo suicídio 2 anos depois de quando ela foi denunciada. E ao longo da existência da clínica dela no estado do Mato Grosso, por 20 anos, 10 mil mulheres fizeram aborto, e lá, quando ela foi denunciada, a clínica dela era uma clínica clandestina, mas que as pessoas sabiam da existência da clínica dela. Era uma clínica de alto padrão que mulheres ricas iam lá. E dessas 10 mil mulheres, quase 10 mil mulheres, por isso que se chama o caso das 10 mil, 1.200 mulheres, elas acabaram, né, tendo que responder penalmente, foram investigadas e tiveram, né, assim, que responder em razão de terem cometido aborto. Todas as pessoas que trabalhavam com Neide foram também penalizadas, elas foram a júri popular. E Neide, no ano de 2009, ela acabou, né, sendo encontrada morta, ela cometeu suicídio e assim, esse caso ele só veio à tona exatamente por conta dessa... Já estou terminando, pastor, não precisa ficar dando sinal que eu já vou encerrar. Esse caso só veio à tona... Esse o senhor também falou depois. Só veio à tona por conta de algumas situações que foram colocadas, né, no Congresso Nacional, que chegou a essa situação. Então, é isso que eu tenho a dizer. Continuo dizendo, sou a favor da vida, mas sou contra, sou a favor que se descriminalize o aborto no país. Pronto, 13 horas e 53 minutos. Essa foi a segunda participação de Cibele. Agora a gente vai ter aqui os ouvintes, mais 2 minutos para cada um, para a gente fechar. Queria repercutir aqui o que Ijanai Júnior colocou, que a Organização Mundial de Saúde, a OMS, estima que cerca de 22 milhões de abortos inseguros são realizados por ano no mundo. E cerca de 47 mil mulheres morrem. Cibele já trouxe esse valor aqui. E que os países com menores índices de aborto são Suíça, Eslováquia, o Paquistão e tal, né? Então, obrigado aí, Janai, pela sua participação. Então, estamos chegando... Tem mensagem aqui, Luzinha está dizendo, parece até que o comunismo tomou conta do mundo. O capitalismo é quem dá a ordem mundial às nações. O comunismo defende o ser, não o ter. Sérgio Gomes também está aqui, deixa eu ver se é para ler a mensagem dele... pedindo para divulgar aqui um evento lá do Canto de Corais, Canto das Artes, que vai acontecer essa semana. Tem mensagem aqui para ele, não. É para ler, Sérgio? Você me disse se é para ler ou não, que aí eu coloco no ar aqui. Nós temos aqui exatamente, são 13 horas e 54, 2 minutos para cada um, e a gente vai ter que ser rígido nesse tempo. Eu vou liberar o meu aqui, 2 minutos. Eu estou repetindo a minha posição, né? Eu acho que a vida ela é concebida no momento realmente da concepção e não com 3 meses. Eu sou a favor do aborto para caso de estupro, caso de criança sem cérebro e quando a mãe está em perigo, nestes casos, né? E eu queria aproveitar o tempinho aqui só para colocar um contraponto, mais uma vez, aos pontos de vista de Cibele, alguns, e do pastor também. O pastor, voltando ao tema da semana passada, ele disse que ele é a favor das armas, mas não a favor da morte. Olha, para que alguém vai ter uma arma em casa se não é para matar? Tudo bem, é para defender. Para se defender, mas é para matar, né? É para se proteger, mas é matar. A arma mata. A arma não é um chicote e tal, alguma coisa assim que você possa espantar. A arma é para matar. Do mesmo jeito, dessa questão aí do STF, o pastor traz aí alguns livros de autores que ele gosta e que pensam igual a ele, que a juristocracia e tal, e algumas pessoas colocam muito isso, né? Mas a verdade é que são autores, né? A verdade é que o STF, ele tem competência para julgar. O STF, eu não estou aqui para defender, eu estou aqui para colocar a minha posição. O STF, ele foi provocado por uma ação, e no momento que ele é provocado por uma ação, ele é obrigado a dar a sua posição. Então, a ação foi dizendo que tinha uma inconstitucionalidade, ele tem que dizer se foi ou não. E a outra coisa, só faltam 20 segundos aqui, eu vou ser rígido no meu tempo, é que Cibele diz que tem que manter a lei do jeito, se manter a lei do jeito que está, aí as pessoas serão obrigadas a fazerem abortos clandestinos. As pessoas têm que cumprir a lei, né? Sim, ela já faz, é hipocrisia. Não é porque tá na lei que eu vou desrespeitar a lei, aí muda a lei porque as pessoas estão desrespeitando a lei. Eu não concordo com isso, mas meu tempo acabou. Agora, 2 minutos. Pastor Odinei, 2 minutos. Até amanhã, gente, até segunda-feira. Tranquilo. Então, o aborto natural, espontâneo,
que vocês estão colocando aí, com os dados estatísticos, está incluso o aborto natural espontâneo, que é registrado nos hospitais. Então, esses dados que vocês estão citando, como que se fosse não, esses dados são dados de instituições de saúde que envolve também os abortos naturais e espontâneos. Pronto, basta dizer isso. Com relação ainda à questão da arma, por que que o usuário de drogas não vai roubar a droga da fonte, que é o traficante? Lá está a droga. Por que ele não vai lá? Porque lá tem arma. Então ele respeita. É aquilo que eu citei. Isso faz parte do ser humano. A humanidade sempre foi imperialista, é uma nação imperando sobre as outras. E o poder é o poder bélico e o poder econômico, para deixar bem claro. Com relação a Edir Macedo, que foi citado, ele se equivocou, e muita gente também pode se equivocar, com o texto de Eclesiastes 3, que diz que se o homem gerar filhos e viver muitos anos, e os dias dos seus anos forem muitos, e a sua alma não se fartar do bem, e ele não for feliz, e a sepultura vai ser melhor, quer dizer, o aborto é melhor do que ele. Então, isso aqui está falando de um aborto natural e não de um aborto provocado. Eclesiastes 6:3. E aí, a gente pode citar Salmo 139, do 3 ao 16, que diz que o Senhor, antes de sermos formados, Deus nos contempla quando éramos entretecidos no ventre da mãe. Ali o Senhor está nos gerando, não apenas a mãe, o pai que teve participação nisso, mas Deus. A vida pertence a Deus e a vida é de Deus. Então, que Deus abençoe a você e até o nosso próximo programa. Eu penso que a gente ainda vai ter um minutinho aí para fazer a devida despedida. Tem mais não, pastor? Então, tudo bem. Já fico aqui o meu tchau, meu abraço e até segunda-feira. Deus te abençoe graciosamente. São 13 horas e 58, faltam 2 minutos para Cibele. Alguns países extremamente católicos, como a Itália, Portugal e Espanha, eles descriminalizaram o aborto, né? Mas o tema lá, ele foi amplamente discutido com toda a sociedade, que é o que eu penso que em algum momento aqui no Brasil chegaremos a essa descriminalização. Criminalizar vai fazer com que as pessoas continuem clandestinamente fazendo aborto. Se descriminaliza, as pessoas farão de forma assistida no SUS. É o que eu penso. E aí eu quero só recomendar esse podcast, Caso das 10.000, o documentário, que também é filme, Além da Vida, o aborto legal no Brasil. Quero ler aqui a mensagem de Sérgio Gomes. Ele fala assim, ó: o pastor disse que o país que o povo tem armas, não há ditadura. Não foi Bolsonaro que liberou armas e tentou dar um golpe de Estado para implantar uma ditadura. Ele queria armar os eleitores dele para poder impor uma proposta da ditadura dele, só que ele dançou. Então, quero mais uma vez dizer que continuar, né, com essa situação só faz com que mulheres pobres, pretas da periferia, que a grande maioria de quem morre são essas mulheres, porque elas não têm o dinheiro para poder pagar, para poder fazer de forma segura nas clínicas particulares. Portanto, criminalizar e continuar com a criminalização do aborto no país é jogar essas mulheres para esse fosso, jogar essas mulheres para essa situação que é tão difícil, tão dolorida, saber que mulheres perdem suas vidas diariamente em razão dessa situação que temos aqui no nosso país, e continuar nessa hipocrisia, fazendo de conta, né, que mulheres de religiões, mulheres dentro das igrejas, elas não fazem, porque fazem sim. Está aqui o dado: 56% de católicas fazem aborto, quase 30% de evangélicas, de mulheres protestantes cometem aborto, e mulheres casadas cometem aborto. Portanto, é hipocrisia a gente dizer, né, querer continuar com essa criminalização, sendo que dentro das igrejas temos fiéis que fazem essa prática. Encerrou, né? É isso aí, são 14 horas. A gente espera que as pessoas possam formar o seu ponto de vista e a gente possa ter contribuído de alguma forma, não é isso, Odinei? Um abraço para todo mundo. E essa discussão seja pelo povo e não pelo judiciário. Um abraço. Até a próxima. Isso é democracia. Informação para uma sociedade que precisa estar bem informada. Ponto de Vista. Os principais assuntos da